Olá, um grande abraço a vocês todos. Espero que estejam prontos para mais um vídeo aqui no Explica Tuga, hoje com um tema que me é bastante querido. Escadas. Isto porque, vendo que não, cair de umas escadas e partirmos uma parte de nós pode ser desagradável. Vamos então descrever o problema que temos pela frente. Temos aqui uma escada inclinada colocada contra uma parede vertical, formando um ângulo θ. Não existe coeficiente de atrito entre a escada e a parede. Existe sim coeficiente de atrito entre a escada e o chão. A escada tem uma massa M maiúsculo de 30 kg. Aquele ângulo que a escada forma com a vertical é de 20 graus. E vamos ter uma pessoa de 80 kg que vai subindo ao longo da escada. À medida que uma pessoa for subindo ao longo da escada, existirá um ponto a partir do qual este coeficiente de atrito estático não será suficiente para manter a escada quieta e a pessoa cai. Eu quero saber exatamente em que ponto é que isso vai acontecer, mas quero que me deem uma resposta em função de L, em que L é o comprimento da escada. Vamos então representar todas as forças que estão a ser aplicadas na escada. Aqui bem no meio, no centro de massa da escada, vamos ter o peso da escada, que é dado por M maiúsculo vezes a aceleração da gravidade. O homenzito, eu vou admitir que ele está aqui a algures. A massa dele é M minúsculo, por isso o seu peso será mg. A nossa escada exerce uma força contra a parede, logo teremos uma reação nesta direção. Vou-lhe chamar reação normal na direção de X. O mesmo vamos ter aqui. A escada vai exercer uma força contra o chão e o para-ação-reação dessa força será aquela força a que eu vou chamar então NY. Aqui na vertical não há atrito, mas deste lado vamos ter atrito. Vou ter de pôr aqui a traço mais grosso para se perceber melhor. A escada quer escorregar para lá, logo a força de atrito está neste sentido. Força de atrito que será dada por NY vezes o coeficiente de atrito estático. Vamos ter então três condições de equilíbrio diferentes. Primeira, o somatório das forças em Y terá de ser nulo, o mesmo relativamente a X, e por fim o somatório dos torques também terá de ser zero, isto porque temos ali forças a serem aplicadas em diferentes pontos da escada. Vamos começar então por X. O somatório das forças em X terá de ser nulo. Estou aqui a admitir um referencial assim. Temos então apenas a força de atrito e aquela normal. Então, Nx terá de ser igual a coeficiente de atrito estático vezes Ny. E a horizontal está despachada. Vamos ver agora na vertical. O somatório das forças em Y terá de ser nulo. Então, estes dois pesos terão de igualar aquela normal. Ou seja, a normal em Y terá de ser M minúsculo vezes a aceleração da gravidade mais M maiúsculo vezes a aceleração da gravidade. Posso pôr a aceleração da gravidade em evidência e ficamos com isto. E está despachado. Por fim, vamos pôr aqui a azul. O somatório dos torques terá de ser zero. Vamos ter de escolher um ponto de rotação. Eu vou escolher aqui. Mas eu não vou escolher aqui por acaso. Repare que
é o único ponto em que temos duas forças aplicadas. E o torque neste ponto fulcral é sempre nulo. Por isso, eu só vou ter em conta aquelas três forças e já poupo aqui um pouco de trabalho. Agora vou ter de representar a componente de cada uma daquelas forças na direção perpendicular à nossa escada. Vamos ter aqui, forma ali um triângulo retângulo. Vamos ter aqui outra, também a formar ali um triângulo retângulo. E agora vejo que estou com aquela um pouco comprida demais. Não é importante porque o desenho não está de toda à escala. E vamos desenhar então aqui também essa componente. Que estará algures aqui, formando ali também um triângulo retângulo. Muito importante, e não façam isto agora de ânimo leve, representar naqueles triângulos retângulos que eu pus ali o nosso ângulo θ. Reparem que este ângulo θ bate certo com o ângulo que estaria ali. Este seria o seu complementar, como a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180, então este também seria complementar daquele e, consequentemente, o θ está aqui. Posso copiar para aqui. Vamos então a este outro triângulo. Temos aqui θ, complementar θ, logo o nosso θ está ali. Vamos olhar então primeiro para aqui. Aquela que eu representei ali a azul não é mais do que o cateto oposto. Logo vou ter de trabalhar com seno. Ficamos então com mg seno θ. Reparem que estas duas forças seriam aquelas que fariam com que a escada rodasse no sentido anti-horário. Bem, mas já agora lembrem-se que para fazermos o torque ainda vamos ter que multiplicar então aquela componente da força pela sua distância àquele ponto sobre o qual a nossa escada roda. Aqui estamos a falar do centro de massa, por isso a distância é metade do comprimento da escada. Ali tudo igual, mg seno θ, e eu vou pôr aqui KL, a sua distância. Quem é o K? O K será um valor algures entre 0 e 1. Se, por exemplo, for 0,5, quer dizer que eu estou a meio da escada. Se for 0,75, quer dizer que eu estarei a 3 quartos da escada e por assim em diante. Ali tomem atenção então que aquela azul é o cateto adjacente, por isso vou ter que trabalhar com cosseno. Então, isto é igual a NY cosseno θ, e a sua distância àquele ponto é L. E lá está, os L's vão cortar. E reparem ainda numa desgraça prestes a acontecer. Eu, na altura que emendei ali o comprimento daquela, chamei de NY. Não, ela é NX e vou ter de emendar aqui também. Assim está tudo correto. Vamos ficar com mg sendo θ, em vez de pôr sobre 2, vou pôr vezes 0,5 mais mg sendo θ vezes k. Há bocado não falei, mas reparem que aquela força faria a nossa escada girar num sentido diferente, neste caso no sentido horário. Temos aqui o NX. Bem, quem é NX? NX é coeficiente de atrito estático vezes o NY. Quem é o NY? NY, que, olhando para aqui, não é mais do que M mais M vezes a aceleração da gravidade. Não esquecer também ali aquele cosseno
de θ. Neste momento estou em condições de cortar as acelerações da gravidade. Ficar com m seno de θ vezes 0,5 mais m seno de θ k igual a coeficiente de atrito estático vezes a soma das massas vezes o cosseno de θ. O objetivo era resolver isto em ordem a k. Por isso, vamos começar aqui por isolar o termo que tem k. Todo o resto vai para o outro lado. Soma das massas, cosseno de θ menos m seno de θ vezes 0,5, onde o k há de ser tudo aquilo que eu escrevi ali do lado direito. Coeficiente de atrito estático soma das massas, cosseno de θ menos m seno de θ vezes 0,5, e tudo isto vai ficar sobre m seno de θ. Substituindo aqui valores, (0,35), soma das massas é 110, cosseno de 20 graus, menos o M maiúsculo é a massa da escada, 30, seno de 20 graus, vezes 0,5, tudo isto sobre 80 vezes seno de 20 graus. E, feitas as continhas, o que dá 1,13. O que parece uma contradição, isto porque eu tinha dito que o k era um valor entre 0 e 1. Atenção, não há aqui nada de anormal nisto. Isto apenas quer dizer que, perante as condições iniciais que eu coloquei no problema, então a pessoa conseguia subir até ao cimo da escada sem que a escada escorregasse. Agora, vamos repetir este cálculo, admitindo que o coeficiente de atrito estático, em vez de ser 0,35, vai passar a ser 0,25. Chegam à conclusão, então, que o k é de 0,76. Ou seja, a pessoa só conseguia subir 76% da escada. Como quem diz, pouco mais do que 3/4 da escada. A partir daí, a escada estava em desequilíbrio e caía. Olhando aqui para esta expressão, que foi esta que deu origem a tudo, eu podia resolvê-la em ordem a qualquer uma daquelas grandezas. Por exemplo, fixando uma determinada posição k, eu podia ver qual o coeficiente de atrito estático mínimo para que a escada não caísse. Agora, eu vou resolver isto em ordem àquilo que seria o mais difícil, que era o ângulo. Ou seja, fixada uma posição para o homem e um determinado coeficiente de atrito estático, qual seria o ângulo máximo que a escada poderia ter para que não caísse? Aqui vamos ter que fazer as coisas de maneira um pouco diferentes. Vou ter de passar tudo o que é seno para um dos lados. Mais m seno θ vezes 0,5. Aliás, era esta expressão que nós tínhamos aqui também há pouco.
Vamos pôr o seno de θ em evidência. Não é M maiúsculo, é sim M minúsculo, vezes K, mais M vezes 0,5. Aqui repete tudo. Porquê é que eu fiz isto? Apesar de θ ser apenas uma incógnita, a verdade é que eu tenho esse θ dentro de um seno e dentro de um cosseno. E este truque serviu apenas para fazer isto. Eu agora posso dividir o seno de θ por cosseno de θ, que não é mais do que tangente de θ, e que seria igual, então, a coeficiente de atrito estático vezes a soma das massas sobre aquilo que ali está entre parênteses, mk 0,5. Depois era só fazer o arco tangente disto tudo que está aqui nesta fração e tínhamos então o nosso θ. Lá está, a partir do momento em que eu chego a esta expressão, eu posso brincar com ela da maneira que entender. Eu poderia resolver esta equação em ordem a qualquer uma daquelas variáveis. No entanto, optei por resolver em ordem a θ porque me pareceu aquela que era mais difícil. Um exercício que vocês podem fazer e que, aliás, se usa por vezes para verificarmos se os cálculos estão bem feitos é mudar este ponto fulcral para outro sítio qualquer, por exemplo, para ali, e verem se chegam à mesma expressão. Da minha parte, não tenho mais nada de jeito para dizer sobre o assunto. Quero agradecer-vos por terem ficado a assistir. Carreguem em botões e façam a subscrição do canal. Vemo-nos por aqui.